Eu amo pregar para crente, assim, para o pessoal que quer viver a realização. Amado, eu fico imaginando você vivendo na época de Jesus. E Jesus andando, e você vê aquela montoeira de gente, e você corre lá e entra no meio, para ir lá também olhar. Tem alguns que vão correr um pouco mais, e ainda vão tocar na orla da veste. É assim? Tem aquele que vai ficar de longe procurando um jeito. Tem aquele que vai gritar, não tem? Filho de Davi, tem? E aí vão dizer para você: não grita não, para. Ei, não grita não, para aí, para, que é isso? Ei, vai atrapalhar o mestre está passando aí, não grita não. Já pensou nisso? Vai ter gente triste. Vai. Se a pessoa você olhando lá e vendo, aí pessoas tristes, aquela mãe, meu filho morreu, está no caixão aqui, e ele para e fala: o que aconteceu ali? Ele fala assim: a mãe é viúva, perdeu o filho. Ele foi lá e fez o quê? Ressuscitou. Seja qual for o seu sonho, ainda que esteja morto, vai ressuscitar. Ainda que você não saiba nem porquê, nem para quê, nem como, as pessoas ficam assim: mas para mim não tem jeito, para mim a situação já aconteceu, eu perdi o emprego, foi na semana passada, foi no mês passado. Ei, para com isso. Jesus está passando aí no seu meio. Se Ele está passando, o que Ele está trazendo para você é a resposta, e as pessoas precisam abrir o coração para viver essa resposta. Eu imagino assim, você naquele meio todo lá, né, andando, de repente sobe montanha, desce montanha, vira a rua, vai no meio lá do sinédrio, anda lá no meio daquela bagunça toda. Vai ter fariseu dizendo para você: é mentira, não acredita. Vai ter fariseu dizendo: e ele cura, mas ele cura pelo diabo, porque veja, quem é que pode ter essa liberdade de mandar o Satanás sair desse jeito? Vai ter de tudo, meu irmão. Só que aqueles que perseveraram até o fim recebem a coroa da vitória, a coroa da vida. Nós precisamos estar preparados para isso, para lembrar cada momento. Hoje nós estamos falando de Santa Ceia. Relembra o momento que ele estava já partindo, já se preparando para partir, e ele disse alguma coisa. Ele falou assim: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Depois ele diz: tomai e bebei, este é meu sangue que foi derramado para vós. É para purificar, libertar, restaurar, transformar a sua vida. E é nisso que a gente precisa começar a se apegar, numa realidade. Diga realidade. A gente está vivendo num mundo que ele não é muito legal. Hoje nós estamos tendo uma porção de situações, e essas situações que vão acontecendo com jovens, com adultos, com os velhos, com as pessoas em si, tem tirado muitas vezes a fé das pessoas, desanimado, colocado pavor, pânico, né? É assim mesmo. A pessoa fala: não, mas roubaram, não, mas mataram, não, mas estão perseguindo, não, mas perdeu o emprego, não, mas a enfermidade, não isso, não aquilo. Isso tudo está fazendo com que os cristãos se encolhem porque ele acha assim: é melhor parar e se esconder, porque o negócio está feio por aí, a coisa não está boa, a situação aí fora não está legal. Mas só que ele disse que estaria com você até a consumação dos... Ele não vai te soltar, Ele não vai te deixar. Quem se esconde somos nós. Ele não se esconde de nós, nós nos escondemos inclusive dele, porque a gente fica com medo e a gente deixa de exercitar o nosso chamado, a nossa fé. É o William, né? Hoje é aniversário seu, né? Parabéns, que Deus te abençoe e prospere muito sua vida, viu, William? Eu creio que em tudo Deus tem olhado para você, para mim, e Ele está esperando que a gente lance tudo aquilo que nós já entendemos e recebemos. A palavra está na sua boca, está aqui, ó. Sabe aquela história do grito que está guardado, né? Está encalacrado.
Você precisa aprender a liberar isso. Diga: eu vou profetizar na minha própria vida. Você sabe que você pode fazer isso? As pessoas... Sabe que foi engraçado? Quando eu e a dona Bispa, a gente começou a ir para a igreja, e logo no começo a gente ouviu falar do Espírito Santo, e a primeira pessoa que eu profetizei, que Deus me usou para falar, foi com ela, à noite, na cama. A gente estava lá, começou a orar, e de repente começamos a orar, falar em línguas dois lá, e de repente Deus começou a falar uma porção de coisas para ela. Pode isso? E por que você não faz com a sua esposa? Por que você não faz com o seu marido? Se pode, por que você não faz com o seu filho? Não faz com o seu pai? Porque nós nos privamos, a gente fica assim: não, mas eu conheço essa pessoa, então fica ruim de eu profetizar para quem eu conheço. Por quê? Muda alguma coisa? Deus muda quando você conhece a pessoa? Se for ato de fé, será ato voluntário, e aí o Senhor vai entrar e vai estabelecer, vai usar você. Então quebra essa barreira, irmão. Põe para fora o que está engasgado aí na sua garganta. Diga: Senhor, pode me abençoar. Eu estou livrinho para ser abençoado. Fica à vontade. Não se guarde. Pode derramar. Amém? Fala para Deus. Que coisa mais simples? Eu vou profetizar na tua vida, de repente olho para o irmão e falo: irmão, você vai ser um grande empresário, vai ser um homem de Deus, vai ter uma... Eu vou profetizar na vida dele, talvez pelo Espírito, talvez pelo meu conhecimento pessoal, mas a tua palavra profética é mais forte, porque quem está desempregado às vezes é você. Então a melhor coisa é você mesmo dizer: Senhor, eu determino e profetizo que esta semana o Senhor vai abrir porta, vai estabelecer ou restaurar a minha prosperidade, minha casa será abençoada. Comece a declarar sem ter receio. Ou só funciona para os outros? Para você não funciona? Comece a entender o poder que Deus coloca sobre a vida daqueles que têm fé nele. Nele, não é fé em você, é fé nele. Se você tiver fé em você, é meio difícil, normalmente é orgulho só, mas fé mesmo não tem. Agora, quando você tem fé em Cristo, aí essa fé se multiplica sobre a sua vida e estabelece coisas novas. Hoje eu quero falar para você, para onde aponta a cruz. Diga: para onde aponta a cruz? Você lembra como é que é uma cruz? Deixa eu ver se vocês colocaram algum desenho. Tem algum desenho aqui na pregação ou não? Ah lá, aquela lá é a cruz, olha. Você conhecia? Conhecia, né? Você reparou que ela tem quantos lados? 4 extremidades. Sim ou não? Tem ou não tem? Vocês estão até agora cheios de espírito, acabou o espírito? Olha lá, tem aquele de cima, da esquerda, da direita, e o de baixo que fica fixado na terra. E quando a gente começa a falar sobre para onde aponta a cruz, nós estamos numa terra, né, que temos dificuldades, como eu estava falando agora há pouco, para achar caminhos, para trilharmos caminhos. A gente tem dificuldades, por isso, nesses casos, nós usamos o quê? Bússola, nós usamos, vamos ficar mais moderno? GPS, mais moderno, o Waze. A gente vai usando as coisas que são modernidade para achar caminho. Mas tem algo que é mais moderno e confiável: a cruz. A cruz é mais moderna que o GPS e é mais confiável do que o Waze. A cruz determina a direção para você. A cruz por si mesma, né? Ela não tem grande força, mas sim pelo que ela representa. A cruz, quando você pega 2 madeiras, coloca, fala: pronto, é uma cruz. Mas quando a gente lembra da cruz, a gente lembra de quem? Você percebe? Quando nós olhamos para ela fisicamente, nada. Quando nós olhamos para ela na revelação que ela traz, tudo.
ela representa algo forte. Por isso Jesus se entregou para a cruz. Ele se entregou para a cruz. E Jesus se fez maldito para que nós fôssemos benditos, quer dizer, abençoados. Ele provocou a bênção na nossa vida. Então a cruz representa o sacrifício que o Filho de Deus realizou para dar garantia de reconciliação nossa para com o Pai. Então a cruz começa a dar esse significado através do que Jesus fez nela. A cruz foi a ponte que Jesus usou para nos conduzir da terra para o céu. Ele usou ela como uma ponte. Ele precisava, ser sacrificado. Ele precisava carregar sobre si os nossos pecados. Esse sacrifício foi necessário porque através de alguns comportamentos o homem perdeu sua intimidade com Deus. O homem perdeu a intimidade com Deus, e quem trouxe a ponte foi Jesus. Essa intimidade estava arrebentada, não tinha como a gente retornar para o caminho, buscar o caminho, mas nós achamos sempre que sabemos muito, Provérbios 14:12 fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Parece direito, mas são caminhos de morte. E isso tem sido algo que tem constrangido aquele que é crente de verdade, porque todo dia a gente tem visto na televisão, nos rádios, na rua, em todo lugar, antigamente o carnaval era carnaval, agora o carnaval é para tentar ofender a Jesus, atacar os cristãos, desfazer de religiões, atacar as pessoas de alguma maneira. Então as coisas estão ficando bastante difíceis, e para eles parece um caminho direito, defender o que eles acreditam, mas no final são caminhos de morte, porque além de distanciar de Deus, traz sobre essas pessoas que procuram esses caminhos, traz maldição. A maldição não acontece num dia, acontece alguns tempos depois, e a gente vê vários filmes que foram feitos, que eram filmes de, entre aspas, terror, ou coisa similar, e lá na frente o artista morre de forma trágica, e ninguém, mas é normal, pode acontecer, sabe, ninguém para prestar atenção o como ele estava trabalhando, agindo, e aonde ele foi parar. Mas para nós que entendemos é diferente. Jesus declara que através do seu sacrifício na cruz, ele veio para trazer vida, e vida em está aqui, João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, peraí, há uma diferença entre o ladrão, entre o diabo, e há a diferença entre Jesus. Um rouba, mata, destrói. O outro, vida, e vida em abundância. Precisamos ficar assim, muito atentos aos detalhes. O sacrifício de Jesus é declarado através de uma ação de fé. Você olha para Jesus. Alguém aí já esteve lá no céu com Jesus? Mas você crê pela fé. Você acredita por aquilo que você vê, sinais, orientações, coisas que aconteceram, e aí você começa a formar. Então é a fé, porque as coisas espirituais são para os. Então a fé em Cristo não é para qualquer um, é para os espirituais, são para os espirituais, e isso faz toda diferença. Como você vive, no que você se ampara, aonde você quer chegar. 1 Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então a palavra da cruz para você é poder de Deus, ou seja, aquilo que parecia ser uma maldição, algo ruim, se torna para nós uma bênção, a nossa salvação, a nossa redenção, a reconciliação do homem com Deus. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós que estávamos mortos pelo pecado, fomos ressuscitados por Cristo, nossos pecados foram cravados na cruz.
Ele fala aqui em Colossenses 2,13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Você tem a salvação, porque ele pegou toda a tua maldição e cravou naquela cruz, deixou lá, olha, está aqui a marca dos pecados deles, que não vão cobrá-los, que não vão retê-los, mas que vão ser liberados, através do quê? Da morte na cruz, do sacrifício que ele fez. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, fomos reconciliados com o Pai. Efésios 2,16, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ele já está falando que Jesus Cristo veio para liberar você, e que o mesmo Espírito que estava em Cristo entra através do Espírito Santo para afirmar você nessa nova posição, nessa nova família. E já está chamando o Espírito Santo para participar da festa. Jesus nos mostrou que a sua cruz, seu sacrifício, tinha como motivo a nossa salvação. Diga, minha salvação. Jesus ensina que a determinação para cumprir os objetivos com ele deveria ser seguido por todos que fossem discípulos. Você é discípulo de Jesus? Então você tem que seguir a sua orientação. E se eu sou discípulo, eu tenho um mestre, eu tenho um orientador, e eu sigo ele. E ele fala claramente em Mateus 10,38: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, ele fala para você pegar a sua cruz e segui-lo. Ele, naquela época, tinha a cruz na vida dele, e a cruz na vida dele era um propósito, era um objetivo, era uma razão. Ele carregou aquela cruz, ele foi para ela, aceitou a cruz, para que nós fôssemos salvos. Mas agora ele diz: pega você a sua cruz e me segue. Ele diz assim: pega os seus objetivos. Alguém tem o objetivo de seguir a Jesus? Alguém tem o objetivo de ir para o céu? Então vai ter momentos que vão ter aflições, dificuldades, vão ter situações que não são fáceis, que muitas vezes a gente deve ficar com dúvida. Ele fala assim: então pega a sua vida com todas as suas dificuldades e vamos embora, vem atrás de mim, porque eu abri o caminho para você passar, eu liberei o caminho para você passar. Lembra quando ele fala: eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda? Eu abri o caminho para você, você é livre para alcançar essa condição. Agora que entendemos que Jesus usou a cruz como uma ponte para levar os seres humanos de volta para o céu, na presença de Deus, agora a gente pode falar para onde a cruz aponta. Agora dá para falar. Deixa eu ler aqui em Lucas 23:32, fala assim: e também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Responderam, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Quando a gente olha para essa situação, a gente percebe que, olhando para a cruz, a gente nota que através dela nós estabelecemos aqui 4 tipos de pessoas, 4 tipos de extremos, vamos dizer assim. Quando você olha para a cruz, você está olhando para ela, você vê 4 tipos de extremos. Você viu que foi dito que Jesus foi lá para o Gólgota,
e à esquerda colocaram um bandido lá, à direita colocaram outro, não falou quem ficou à esquerda, quem ficou à direita. Então eu vou tentar passar pela situação aqui, comentando. Uma extremidade fincada na terra, certo? Sim ou não? Sim, uma extremidade fica fincada na terra. Aquelas pessoas que estão nessa terra, mas que não reconhecem serem pecadoras. Há uma ligação da cruz na terra, para dizer que tem pessoas que estão aí, mas que não reconhecem. Ele vai falar, entre aspas, de todo tipo de pessoas. E a primeira que ele quer falar é que a cruz foi fixada na terra para todos. Porém, tem alguns que não querem nem saber o que está acontecendo. Então, aquela parte de baixo a gente considera, está ligada à terra, não reconhece Deus como Senhor, não reconhece Jesus como seu Salvador, estão ligadas ao humanismo, abandonando a visão espiritual, assumem ser carnais, né? Declaram que realmente são contra. Não, nós vamos convidar o diabo mesmo para participar da nossa campanha eleitoral. Não, eu quero mais realmente vencer e pronto. Eu quero mesmo ser o cara próspero financeiramente, e se tiver que vender a alma para o diabo, tudo bem. É aquele cara que não está nem aí, não acredita em nada disso, está levando a coisa na fanfarrice, né? Estão ligados ao humanismo, abandonando a visão espiritual, assumem ser carnais. A Bíblia diz que as coisas da carne são dadas aos carnais. É por isso que ele separa: para os espirituais, as coisas do espírito; para os carnais, as coisas da carne. Então, existem pessoas que não querem nem saber se existe Deus. Eles estão aí para tirar proveito, para abusar, né? Quantas pessoas você tem visto ultimamente com este pensamento? Pense um pouquinho. Tem alguém que você já viu com esse pensamento? Totalmente fora? Quer que eu cito algum? Alguém que pensa em ideologia do gênero. Ele está pensando em Deus, ou está pensando em pessoas ligadas a Deus, ou ele está pensando em satisfação pessoal? Satisfação pessoal. Troca de sexo de criança, pedofilia, poder exacerbado, aquela pessoa que não está nem aí o que vai acontecer com os outros, ele quer tirar proveito. Então existe um tipo de pessoa, ou a cruz aponta ali para as pessoas que estão ligadas 100% na terra. Depois, ela tem duas extremidades, uma à esquerda e uma à direita. Então, eu vou falar da esquerda, extremidade da esquerda, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. São aqueles que conhecem o poder de Deus. Você vê o que ele fala: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Quer dizer, ele sabia que Deus tinha poder. São os pecadores que sabem que são pecadores. Ele sabia que ele era ladrão, ele sabia que ele estava lá com uma razão, e ele sabia o tamanho do poder de Deus. São aqueles que conhecem, mas não querem viver a salvação de Jesus. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Normalmente são pessoas revoltadas, amargas, porque acham que mereciam mais de Deus. Estamos falando aqui do ladrão, mas tem pessoas assim por aí, né? Aquelas pessoas, elas são revoltadas, são amargas. Ele estava sendo crucificado do lado de Jesus, e ao invés de ele estar pensando assim: mano, fiz uma coisa muito errada, preciso da misericórdia, ele estava provocando a Jesus, desfazendo de Jesus, né? Estava falando com ele de forma totalmente pejorativa, como se ele fosse alguma coisa de bom. Ei, se você é o Cristo, salva a ti e a nós. Por que salvaria ele se ele fosse, vamos dizer assim, usar da atitude de Deus? Por que ele salvaria um podre daquele? Uma pessoa que não tem consideração, não tem respeito, não tem misericórdia, não tem nada. Seguindo a palavra de Deus, ele não teria essa salvação. Mas e como eles são? São revoltados, são amargos e acham que merecem sempre mais de Deus para a sua vida. São coisas naturais da vida deles. São pessoas que tentam achar culpados para os seus erros. Ele sempre tem um culpado para aquilo que ele está fazendo. São pessoas que são dominadas por seu orgulho. Pessoas com orgulho enorme.
até falam de Deus, mas vivem totalmente o contrário aos ensinamentos de Deus. Vocês devem ter visto aí nas televisões, artistas, cantores, políticos, empresários, e às vezes até dentro das igrejas, pessoas assim, que falam de Deus, mas não têm nenhum respeito por Deus, sempre acham que eles mereciam mais, que poderiam ter feito melhor por ele, que ele poderia ser melhor tratado, que ele merecia coisas maiores. Mesmo quando ele erra, o erro não é dele, o erro não é dele, o erro é de alguém. Eu só fiz isso porque me provocaram, eu só fiz isso como resposta ao fulano, eu só fiz isso porque não sei o que. Até mesmo às vezes você vê o pessoal com uso de droga e outras coisas. Então a gente começa a ver as coisas acontecendo, né? Você pode ver que os artistas pularam rapidinho, foi só tirar aquele sistema da Lei Rouanet lá, que o pessoal tirava proveito, fazia um monte de coisa feia, porque ali um monte de gente pegou dinheiro e não deu, não é que não pagou porque não tinha que pagar, eles tinham que dar os documentos do dinheiro que eles gastaram, e eles não fizeram isso, por isso que virou essa bagunça, porque não tinha como comprovante, ficou um monte de coisa aberta, filmes que eram para fazer, e eles não faziam o filme, mas pegavam o dinheiro. Então eles falam assim, peraí, você sabe que existe Deus, você está reclamando que não estão fazendo o que você quer, você está reclamando que tipo assim, não te valorizam, está dizendo que isso é uma lei pesada, uma coisa, mas na verdade você ficou com o dinheiro que não é seu, você não passa de um ladrão, e agora? Por isso que deu tanto problema em algumas áreas, principalmente nessa área. Não é porque não podia usar o dinheiro, podia, só precisava devolver as notas fiscais. Mas não tinha nota fiscal, por quê? Porque não fizeram, então está errado. Então pessoas que às vezes falam de Deus, pessoas que conhecem a Deus, pessoas que usurpam das coisas dos outros, mas continuam achando que mereciam mais. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando ele está falando da cruz, nós estamos falando que ela tem a capacidade de transformar a vida de qualquer um. Mas você vê, nós olhamos na parte de baixo e tem um povo que não quer ser transformado. Nós olhamos ali na cruz do lado esquerdo, seu lado esquerdo aí qualquer que seja, usando só como referência, e também a pessoa até conhece Deus, fala, se fosse o Cristo, se fosse o Messias, ele conhece, mas ele não vai mudar o seu comportamento. E aí nós vamos agora para uma outra extremidade, a extremidade direita. E aí na outra extremidade fala assim, respondendo porém o outro, repreendiu dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós a verdade com justiça, porque recebemos o que nós fizemos, o que nós merecíamos, mas este nenhum mal fez, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem são esses? São aqueles que pecaram, é verdade, pecaram, mas que reconheceram que eram pecadores. Eles erraram, mas eles reconhecem, eu errei, e a primeira coisa que é necessário, e que assumiram Jesus como seu Salvador, receberam o perdão e atingem a salvação. Por quê? Porque ele não disse aqui, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós de verdade em justiça, porque recebemos o que merecíamos, mas este nenhum mal fez. Ele está reconhecendo, eu sou pecador, ele é Deus, ele é sério. Por favor, quando o Senhor entrar lá no seu reino, lembra de mim. Isso, meu irmão, é a mesma coisa que alguém dizer assim, me arrependo dos meus pecados e eu quero que o Senhor me receba. Ele está aceitando a Jesus da maneira dele, de uma forma diferente, mas da maneira dele. E Romanos 10:9 fala assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Com a tua boca confessares o Senhor Jesus. Ele não estava falando que olha, eu mereço, nós estamos aqui nessa cruz porque nós fizemos coisas erradas. Ele estava dizendo, estou confessando que eu sou pecador mesmo. E ele continua, creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Ele fala, quando o Senhor entrar no seu reino, ele fala, eu sei que ele vai viver o poder de Deus, então eu quero ir com ele, quero estar com ele, visto que com o coração se crê
para a justiça. Ele creu que era Jesus e que Jesus iria para o céu. Com a boca se faz confissão para salvação. É por isso que a gente convida as pessoas a virem à frente, para que ele que creu com o coração confesse com a sua boca para salvação. É uma declaração: eu quero mudar de vida, eu quero entrar no reino de Deus. Isso é o básico, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está no versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não invocou? Ele não falou agora há pouco? Ele falou o quê? Lembra-te de mim quando entrares no teu... Ele foi mais crente do que nós quase. Lembra-te de ti quando entrares no teu reino. Quer dizer, eu sei que tu és o Filho de Deus, eu sei que o Senhor Jesus é o Messias, eu sei que o Senhor tem parte com Deus. Lembra-te de mim lá no teu reino, porque o Senhor é Deus. Isso precisa entrar no nosso coração, essa firmeza. Podemos ter coisas erradas acontecidas nas nossas vidas, mas precisamos lembrar: Ele é a razão da nossa salvação, a transformação, e isso faz toda a diferença. Quarta extremidade. Você viu que tem uma extremidade que está presa na terra, uma à esquerda, uma à direita, mas tem outra que está apontando para o céu, né? Uma extremidade para o céu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A cruz aponta para o céu, para a salvação. Jesus se permitiu passar por esse sacrifício para que todo aquele que nele crer possa ser salvo e possa gozar da glória do Pai. Ele mostra o céu para nós, ele indica o céu para nós, ele libera o céu para nós. Filipenses 2:8: é achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão se dobrar a Jesus, não é opção. Até o diabo e tudo da equipe dele vai se dobrar. Por isso que ele fala: acima no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus não recebeu uma autoridade de local. Jesus recebeu lá no céu, ele tem a autoridadezinha dele lá no céu. Não. Ele recebeu, contemplou aquela autoridade no céu, junto com o Pai dele, com os anjos, na terra, junto com os seres humanos, e se for o caso, até no inferno, ele tem essa autoridade. Por isso, ele desceu, tomou a chave do inferno da mão do diabo, ou seja, ele não tem mais esse poder que ele pensava que tinha. Nós precisamos estar convictos disso. Jesus se estabeleceu como a porta, por isso que ele aponta para o céu, ele é a porta. João 14,6 fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 3,16 João fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 1,17: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Te purifica de todo pecado. Efésios 5,25, a parte B: como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ele está aí todo o tempo para dar força a você. Hebreus 12,14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A cruz aponta para o céu e ensina você como vencer todas essas situações. É como se ele dissesse: desde que você nasceu, desde que você um dia aceitou a Jesus, você liberou a sua vida do mal, e agora você está vivendo nessa dimensão, na dimensão da cruz, apontando para o céu,
liberando a sua vida todos os dias. Deus se alegra demais com a salvação de todos. Olha o que ele fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Quer dizer, ele fez isso para realmente abrir caminhos para que você nunca perca a visão. Jesus quer ter um relacionamento com todos que desejam ser herdeiros de Deus. Fomos chamados para estar com Ele todos os dias das nossas vidas, sendo ensinados, orientados, protegidos como realizadores. Ele não quer apenas que você seja salvo. Ele quer que você seja uma ferramenta de salvação. Ele quer que você vá além, que você use a autoridade que já foi colocada sobre a sua cabeça. Você consegue imaginar a expectativa de Jesus para com você? Ele fala assim: eu te dou tudo que você precisar para que você leve as pessoas a estas realizações. Olha o que diz em Marcos 16:15: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios. Você pode fazer o quê? Expulsar demônios. Olha que forte que é isso, né? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os... Será que você entende o que ele está dando na sua mão? É Jesus que está falando aqui. É ele que estava falando com os seus discípulos. Ele falou assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda... Quem deve fazer isso? Nós quem? Faz assim, ó. Aqui, ó. Está aqui o safado. É esse aqui que tem que fazer. Mas ele não quer colocar isso como jugo em você, porque tem gente que pensa assim: mano, quer dizer que eu não quero esse negócio de pregar para os outros, eu não quero. Ele não está dizendo assim: você tem que ir lá e pregar para os outros. Ele fala assim: conte a sua vida comigo, conte o que eu fiz na sua vida, fale para as pessoas o que tem acontecido a cada dia de novidade de vida. E você muitas vezes está assim: não, mas eu não conheço toda a Bíblia. O diabo conhece, irmão, mas ele não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Então não é o seu grande conhecimento que vai salvar. Ele vai ajudar, se você tiver que explicar alguma coisa. Mas hoje você vai contar o que Jesus fez na sua vida. Você vai começar a dizer quantas vezes o Senhor abriu porta onde não tinha porta, quantas vezes Ele te tirou de baixo e te colocou por cima, quantas vezes você viu alguém ser curado, alguém ser liberto, alguém ser restaurado, alguém ser transformado, quantas vezes você viu uma pessoa ser prosperada na sua vida, naquilo que Ele estava fazendo. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Você não vai sair correndo pelas ruas procurando: tem um demônio aí. Não vai ser assim. Mas um dia você vai estar lá na sua casa, na casa de um amigo, em algum lugar, e você vai ver alguém passando mal, e você vai lá e vai orar pela pessoa, e ela vai se manifestar. E o medo agora, hein? E o medo agora? Ela vai se manifestar, mas você vai ter autoridade para determinar. Você vai falar no nome de Jesus. Pega toda a sua bagagem e saia. E ele pode até não querer te obedecer, mas o nome de Jesus tem poder. Vai fazer. Mas apóstolo, o senhor não conhece o meu passado. É você que não conhece Jesus. O diabo conhece, por isso ele espirra. Quando você está falando, eu lembro de eu mesmo. No começo da conversão,
Estava numa igreja, a bispa estava também, para variar. Aí estava lá, e de repente uma pessoa ficou endemoniada, possessa, e tinha um grupo de jovens, que jovens sempre é muito alegre, muito festivo, e não leva muitas coisas a sério, né? E eles começaram a rir, né? A mulher fazia aqueles contorcionismos, torce a mão, vira o rosto, pá, e eles rindo, de repente, a pessoa que estava expulsando o demônio, eu ainda não era nem diácono, né? Estava olhando, e aí a pessoa estava expulsando o demônio, e falou para eles: é melhor vocês pararem. E aí eles ficaram meio assim e tal. Por quê? Aí daqui a pouco pega um lá, né? O demônio pegou um, aí eles viram que era por quê? Aquela pessoa saiu chutando cadeiras. Eu nunca vi, parecia um filme assim armado, sabe? Porque era uma mulher, você lembra? Ela dando a bica nas cadeiras. Aquelas cadeiras laranja com os pés de ferro. Ela entrou no meio assim, mas foi você só via a cadeira voando assim, ó, pro ar, tudo voando. E eu falei: meu Deus, o que fazer, né? Porque eu fiquei agora, começando aí na igreja, pouco tempo, e de repente tinha um pastor lá que já era ligado nesse tipo de situação, botou os jovens brincalhões para fora, só libertou aquele que faltava, pegou lá e foi lá, e aí ele botou de joelho e tal, e falou para mim assim: você tem uma dúvida? Eu falei para ele, pensei com meus botões, mas pensei assim: eu tenho uma centena de dúvidas, não uma dúvida, né? Ele falou assim: você era o quê? Eu falei: eu era católico. Ele falou: tá bom, então expulsa em nome da Nossa Senhora. Eu falei: nome da Nossa Senhora, sai agora e tal. Pulei, sapateei, e o demônio ficou lá. Aí eu lembrei que meu pai falou que eu era consagrado a São Marcos, por isso que era Marcos o nome. Eu falei: no nome daquele que foi consagrado e tal, e o demônio quase pegou. Aí eu falei: pá, ele falou: agora eu vou te ensinar, você vai expulsar no nome de Jesus, manda. Eu falei: cara, comigo acho que não deu certo, as duas vezes já deu errado. Não é você, o diabo sabe, é o nome. Quando, meu irmão, eu determinei, como ele falou, em nome de Jesus sai, a mulher na hora estribuchou, parou na hora. E aí eu falei assim: que coisa doida é essa? Por que não saiu com o nome da pessoa tal, Não estou falando mal de nenhum santo, pelo amor de Deus, mas é porque a autoridade está no nome de quem é que foi para a cruz? Você entendeu? Quem é respeitado por Satanás é o cabra, Jesus, é ele. Aí aquilo ficou na minha cabeça, porque fica na cabeça da gente, fica ou não fica? Fica na minha cabeça. Passou um tempo, aí eu comecei a dirigir a igrejinha, aquela coisa toda, e eu fui fazer uma campanha no interior. E quando eu chegou lá, era numa casa que era de pessoas estranhas, mas meu irmão e meu pai estavam lá na época. E aí começou aquela situação, né? Porque eu vi que meu irmão estava colocando assim: vocês não respeitam a mãe de Deus, vocês não. Eu falei: não é que não respeito, a gente respeita, mas o intercessor nosso é Jesus, tal. Ele foi para a cruz, e ficou aquela conversa, né? E de repente, meu irmão, caiu logo uns 4 ou 5 endemoniados na campanha. Sabe uma campanha que você faz numa casa esperando que você vai tomar café no final e comer bolo? Lembra? Cai logo 5 endemoniados. E você começa: está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado, em nome de Jesus, para aí, segura aqui. E só eu e a bispa mesmo ali na parada. E aí eu lembrei nitidamente do que aconteceu comigo. Aí eu falei para o meu irmão, liberta aí, filho. Ele olhou para mim e falou: estou indo embora. Eu falei: é isso, cara? Não, nada a ver comigo isso. Aí eu peguei e falei: então eu vou te mostrar. Aí fui lá no nome de São Marcos, nada. Fui lá no nome da mãe lá de Deus, nada. Falei: você entendeu? Agora eu vou te mostrar aonde está o poder. E aí fui no nome de Jesus e libertei os 4. Aí ele olhou para aquilo e falou assim: como pode isso? Eu falei: a Bíblia diz que Ele é o único intercessor entre os homens e Deus. Se você quer acreditar, acredita. Se você não quer, não acredita. Mas se você viu
E aquele dia ele ficou encucado. Por várias vezes que encontrei com ele, ele fazia a mesma pergunta: por que só o nome de Jesus liberta? E a resposta sempre foi fácil: porque ele foi o único que subiu naquela cruz e derramou o seu sangue por nossa causa. Só isso. Isso precisa ficar claro para nós. Por isso, você não tem que ter medo nenhum, absolutamente nenhum. Por quê? Porque com certeza você não é uma pessoa que vive de pecado em pecado, né? O Tarzan andava de cipó em cipó, e tem crente que vive de pecado em pecado, né? Então precisa quebrar isso daí, acabar com isso. Para quê? Para que você tenha a liberdade de usar o nome do Senhor Jesus. E ele falou: você vai falar novas línguas, quer dizer que você vai ser cheio do Espírito Santo, vai falar em novas línguas, mano, vai entrar numa dimensão sobrenatural. Pegarão nas serpentes, a serpente ataca, a serpente fere, a serpente deixa veneno, porque você vai acabar com o veneno, vai desfazer embaraço, vai quebrar laço. E se por acaso receber alguma coisa ruim, alguém atacar você, não te fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os... Cadê sua mão? Levanta a mão aí. É essa aí que você vai usar? Então acredita nisso. Falar: essa mão aqui foi ungida pelo Senhor. Quando eu tocar no enfermo, ele será curado. Amém, amado? Comece a exercitar isso. Na verdade, quando a gente olha para a cruz, a gente tem que identificar que Jesus veio para quem? Para todos. Alguns o receberam. Se você olhar para a cruz, você vai ver, ele está ligado na terra, e todos que estão na terra podem subir por aqui e alcançar o céu. Se tiver à esquerda, pode mudar de ideia e alcançar o céu. Se tiver à direita, pode subir e alcançar o céu. A cruz aponta para o céu, e todas essas condições que você viu podem ser transformadas quando as pessoas quiserem, quando as pessoas desejarem. Por isso, quando você olhar para a cruz, lembra da promessa, que todos que buscarem Ele, jamais serão lançados fora. Não existe nada que barre. Eu disse para você em quatro extremos, para mostrar para você o que nós temos hoje na terra, e como a cruz está estabelecida para levar as pessoas à presença do Pai. Como a cruz está estabelecida para nos dar a garantia de uma mudança de vida, de uma mudança de estrutura e de uma grande realização. Por isso, nós não somos ligados ou movidos ao que as pessoas dizem. Nós somos ligados a Deus, através de Jesus Cristo. Nós estamos andando cada dia, todo dia, buscando errar menos, buscando seguir pessoas que possam nos ajudar e não atrapalhar. Mas se alguma pessoa estiver tirando você da posição em Cristo, essa pessoa não merece a sua consideração, não vale a pena. Quando eu falo consideração, não estou falando para você abandonar a esposa, não estou falando para abandonar marido, não estou falando para você abandonar emprego, nem é isso. Mas tem coisas que entram por aqui e saem por aqui. Você precisa entender isso. Nós estamos andando num período onde a gente está vendo aí situações difíceis, as pessoas sofrendo, as pessoas passando aflição. Ontem, acho que foi aquele programa da Universal de madrugada, Fala Que Eu Te Escuto. Eles estavam mostrando as crianças brigando na porta da escola, as crianças brigando dentro da escola, as crianças batendo nos professores. É legal isso? Por que será que está acontecendo isso? Porque as pessoas estão emporcalhando o país com um monte de orientação errada para os jovens. Eles estão dizendo que eles têm que ter total liberdade.
Se eles tivessem total capacidade, eles poderiam ter total liberdade e mesmo assim seria perigoso. Quantos adultos fazem coisa errada? Um monte. E eles já são adultos. Agora imagina o adolescente, o pré-adolescente ou a criança recebendo essas informações que nós estamos vendo aí toda hora. Quer trocar de sexo? Você não gosta disso, você pode ficar contra aquilo, você não é obrigado a obedecer ninguém, você não precisa obedecer nem seu pai nem sua mãe, não precisa obedecer policial, não precisa obedecer, quer dizer, nós estamos instigando a confusão. Outro dia tinha um político falando, que coitado, estava cansado de ver um adolescente, um jovem, ser preso porque estava simplesmente fazendo um assalto. O que você acha disso? É totalmente inconcebível. Não, mas ele só rouba porque ele quer tomar uma bebidinha. Não existe esse lado. O que é certo, o que é errado não é pelo que é errado e pronto. Só que nós hoje não estamos dando a eles a verdade, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade é essa, que se você pegar um carro e colocar uma criança pequena para dirigir, ele tem chance de fazer o quê? Bater. Tem chance de ferir alguém, de se ferir, matar alguém, matar a si mesmo e estragar todo o patrimônio. Ele não está preparado. Agora, se você deixar alguém crescer dessa maneira, e o pior de tudo, né? Uma das escolas era aqui em São Bernardo. Dessas que foi mostrada na televisão. E aí o que aconteceu? Alguém foi jovem lá, foi agredido. Eles estão com uma brincadeira hoje, eu acho assim muito interessante. Deve ser de uma capacidade astronômica, né? Junta um grupo, escolhe um para bater. Então todo mundo vai lá e bate naquele um. Eu falei, é um negócio astronômico. Eu nunca vi tanta capacidade, eu nunca vi nada tão, né, tão filosófico. Mas assim, você mostra o quê? Falta de atividade que possa melhorar o caráter, ao invés de roubar o caráter. E pasme, isso não está acontecendo só com os meninos, está acontecendo com as meninas também. As meninas estão entrando em brigas, né, coletivas e até machucando umas às outras. Amado, antigamente eu via muitos amigos meus que iam para a escola e não passavam de ano, mas gostavam de ir lá para jogar bola, brincar, ficar conversando, instigar um ou outro, papapá. Uma briga ou outra podia sair por um futebol, um chute mal dado, mas não ir para a escola, para no portão da escola já ir brigar. Que nexo tem isso? Sabe o que é isso? Onde a palavra de Deus já não tem mais espaço, onde a Bíblia diz honrar pai e mãe, e se prolongarão os seus dias de vida. O mundo está ensinando: honre a você mesmo, faça o que você quer, não tem que ficar dando explicação nenhuma, e aí gera esse tipo de coisa que nós estamos vendo. Por isso nós vamos orar muito pela nossa nação. Mas por quê, apóstolo? Porque as pessoas erradas dirigindo esse país, nós vamos sofrer pra caramba. Nós vamos sofrer muito. Alguém outro dia citou aí, falou assim: mas a ditadura. Eu sou um pouco mais velho que muita gente aqui, né? Não tanto quanto outros, mas eu lembro que naquele período nós não tínhamos nenhum desses problemas da escola. Nenhum. Era muito difícil ver um filho ir lá e se levantar contra um pai ou desonrar um pai. Era muito difícil você ver o volume de pessoas na cadeia que não faziam nada. Muito difícil. Quando você tinha uma carteira profissional e mostrava que você trabalhava, o policial lia e mandava: vai embora que é tarde, é perigoso, vai embora. E hoje a gente vê tanta coisa e pessoas se perdendo para tudo que é lado. Uma liberdade entre aspas, com tanta dificuldade. Então, amado, olha para a cruz e lembra, ela aponta para o céu, ela aponta para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Todas as vias, ou seja, mundo completo, pessoas perdidas, gente atrapalhada, gente abençoada, o caminho é a presença de Deus.
Eu até coloquei, a cruz não é um símbolo de jugo, mas de salvação. Ela não tem símbolo de julgar, de fazer as pessoas sofrerem. Lembre-se da simbologia da cruz. Sempre serão 4 possibilidades: viver pelo mundo, ser pecador e conhecer a Jesus, mas não querer estar com Ele; ser pecador, conhecer a Jesus e aceitar se entregar a Jesus para a remissão dos pecados, e viver com Jesus todos os dias da sua vida, e assumir que a cruz aponta para o céu, para a salvação. Eu comecei aqui dizendo para você, imagina você andando com Jesus. Imagina você naquela época, Jesus indo pelas ruas e você do lado. Você vendo Jesus entrar em lugares terríveis, onde a pessoa estava lá cheia de lepra. A lepra não tinha cura, amado. A lepra, as pessoas tinham muito medo que se pegasse, provavelmente 99% das vezes a pessoa ia começar a cair o dedo, a cair a orelha, o nariz, a ficar buraco no corpo, e Jesus ia até lá e fazia o quê? Curava. Senhor, se queres, o Senhor pode me curar. O que ele falava? Seja curado. É isso que começa a mexer com o nosso coração. Mas você fala assim: apóstolo, foi super legal, nossa, deve ter sido tremendo. Deve ter sido tremendo. Mas Jesus era, Jesus é e Jesus. Então você já pensou que Ele é onipresente? Você já pensou que Ele está aqui nesse lugar? Você já pensou que Ele está andando aí do seu lado? E que Ele quer usar você para fazer os milagres? Você consegue entender que nós estamos perdendo possibilidades, porque nós não estamos olhando para a dimensão certa? Se eu simplesmente olhar para a cruz, eu vou lembrar de uma promessa. Amanhã na primícias a gente vai dar para você uma cruz, que é para você levar na sua mão. Não é que você vai usar como patuá, ao contrário, você vai olhar para ela e vai lembrar da promessa que existe para você. Entendeu? Não é patuá, é para você lembrar, sabe? É para você entender que o chamado de Cristo para você não é para ser cauda, é para ser o quê? Se é para ser cabeça, então eu começo a ter raciocínio, eu tenho lógica, eu tenho autoridade, eu faço coisas diferentes, eu posso todas as coisas